Terçou e eu conto mais uma. E a história que eu conto hoje são histórias de pescador. História que o povo conta. Se não contam para vocês, contaram para mim e eu conto em primeira mão. Pois bom, Herculano e Nicolas foram pescar no Araguaia. Chegando em Araguaia, desceram, embarcaram no barco e subiram 80 a 90 quilômetros acima do rio Araguaia. Antigamente Araguaia era místico, era selvagem, quais não se aventuravam muitos pescadores, porque temiam aquelas águas. Chegando então num aguaceiro ao meio do rio, era tipo um poço fundo, era muito bonito e era imensa a intensidão de água. Antigamente Araguaia era abundante de águas, era lindo de se ver, era selvagem. Lindas matas, intensas matas, lindas matas. Araguaia, então, era um lugar referenciado, recomendados para os grandes pescadores e aventureiros que queriam se aventurar naquelas águas. Então, Herculanos e Nicolas eram dois aventureiros e pescadores natos, que subiram essas águas e, encontrando-se esse lago, encostando-se em suas canoas e começaram a pescar. Foi quando, ao entardecer, recebeu-se então Herculano uma enorme chicotada nas costas, uma chicotada que o derrubou na água. Tortuado tentou voltar à canoa quando se foi atacado por alguma coisa. E ele se olhou, no caso, era uma enorme cobra. Mas o que mais assustou era que ela tinha duas cabeças. Essa cobra pegou-se ao pé dele. Ele segurou-se a canoa com força e essa cobra estava-se a morder. Herculano, então em pânico, gritava: "Pega o facão, a espingarda, faça alguma coisa, Nicolas, me salve." Nicolas ficou totalmente atordoado com tudo aquilo, quando então se ouviu-se um abocanhar-se uma fera maior. Era um enorme jacaré. Jacaré esse que abria a boca, que dava para caber quase a canoa inteira. Era grande o bicho, que abocanhou aquela cobra, e aquela cobra então começou a se debater com esse jacaré. Puxando com enorme força, Nicolas, ele caiu entre os dois, e entre águas, turbilhões de águas e vucu-vucu causada pelaquela fera que parecia mais uma briga de titãs. Nicolas conseguiu-se então, mergulhando, sair no meio daquela vucu-vuca. E descendo mais a pouco, o companheiro Nicolas pegou-se a canoa remando e saiu-se nos escuros que já estava escurecendo à procura de alguma coisa do companheiro. Quando ele gritou: "Aqui embaixo!", ele desceu a canoa, ele subiu a canoa e aquela briga continuou. Ele estava totalmente escuro, escuro demais. Loucamente remando, viram que chegaram à margem desse rio. Eles observaram que estavam na beira do barranco. E eles desceram desse barranco, então eles avistaram, para sua surpresa, uma tribo enorme de índios, que o ameaçava com a flecha.
E eles ficaram sem ter o que fazer. Se volta para a água, o bicho pega. Se correr para o mato, também vamos ser fechados. Quando aproximou o índio velho deles e forçando eles a voltarem para o rio, eles não entendiam a sua língua. Observando, o índio apontava para o meio do rio onde tinha uma enorme pedra. Eles entenderam que eram para ir para lá. Pegaram a canoa e remaram até lá, chegaram quase mortos, subindo aquelas pedras. Viram que aquelas feras rondavam por perto, rodeando aquelas pedras. Foi assim a noite toda até o amanhecer. Quando eles olharam, viram que aqueles índios estavam tudo na beira da margem, olhando para eles. Foi quando aquelas feras estavam lá, quase tentando alcançá-los. Esses índios apontaram flechas para cima e jogaram, a qual caiu perto dessas feras. E então se criou-se, formando-se um lindo e grande arco-íris, a qual sugou essas feras. Sugou, e eles, assustados, olhando aquilo, observaram a margem que os índios sumiram todos. Então viram que aquela tribo de índios não era seus inimigos. Sim, era índios invisíveis. E aqueles índios, formando aquele arco-íris, também salvaram eles e o rio daquela fera.